Começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, o Sr. Presidente do Fundo de Resolução, Dr. José Ramalho, e a restante equipa aqui presente, e dizer, em nome também do Grupo Parlamentar, e cumprimentar, obviamente, as senhoras e senhores deputados, os senhores e senhores jornalistas aqui presentes. E há aqui, quanto a nós, enfim, embora eu devo dizer que neste processo, e daquilo que já ouvimos da Comissão Nacional de Trabalhadores, da Administração do novo Banco, há aqui, entre os deputados dos diferentes grupos parlamentares, algo que nos une, mas também algo que nos divide. E eu começaria precisamente por aquilo que eu considero que é algo que nos divide aqui. Este exemplo é bem o exemplo de que as regras do jogo são regras apertadas e que esta questão, digamos, da necessidade ou da exigência de despedimentos ou de redução dos efetivos em termos laborais no novo banco, é bem o exemplo de que, de facto, algum do tipo de, eu chamaria, aventureirismo político de algumas forças políticas, no sentido de exigências de nacionalizações, de intervenções estatais, depois tem o reverso da medalha. Isto é válido para o novo banco, como é válido para, ou poderá ser válido para a Caixa Geral de Depósitos, eu diria, ou poderia ter sido válido para a questão da TAP e de uma intervenção estatal. Isto é, com as atuais regras do jogo, é muito complicado que se avance em determinados caminhos, porque eles implicam, de facto, que haja reestruturações, e essas reestruturações começam, muitas vezes começam e acabam, mas começam precisamente pela redução de efetivos, e a redução de efetivos implica rescisões, podem ser voluntárias ou não, amigáveis ou não, e implica despedimentos, e isso é sempre muito complicado do ponto de vista laboral e do ponto de vista social. A questão é trazida aqui e nós gostaríamos, digamos, de mantê-la exatamente no escopo desta Comissão, isto é, a questão laboral. Nós, enfim, sabemos que por as vicissitudes que o sistema financeiro tem passado, em termos nacionais e internacionais, a concentração bancária, a diversificação dos métodos de uso da banca por parte dos seus utentes, a desmaterialização, induzem muitas vezes ganhos de produtividade e menor necessidade de força laboral. E, portanto, e esta, aliás, é uma visão que até os próprios sindicatos mais representativos do setor bancário têm, e muitas vezes eles próprios têm colaborado nestes processos de rescisões contratuais, no sentido de minimizar os danos sociais que um processo deste tipo tem. E, portanto, neste caso concreto do novo banco, e isso é a parte que nos une, o problema não está tanto na necessidade de redimensionamento, embora aqui também haja uma diferente perspectiva, mas mais nos métodos utilizados. Eu sei que, seja o Banco de Portugal, seja o Fundo de Resolução, não têm uma responsabilidade direta nesta matéria, obviamente, mas o que é certo é que existem aqui um conjunto de situações enfim, desde as últimas audições até agora, tivemos conhecimento de novas situações que se passaram ao nível do novo banco e de todo este processo, que são, eu diria, muito pouco ortodoxas. E tivemos conhecimento e eu aproveito esta oportunidade, enfim, já são do conhecimento público, mas para, digamos, demonstrar em termos do Partido Social Democrata a nossa repulsa por este método, no sentido de que um conjunto de trabalhadores, isto é, não se avançou, como sugeriam, por exemplo, os sindicatos, por um processo de rescisão voluntária, coisa que aconteceu nos processos de reestruturação de um conjunto de entidades do setor financeiro, de bancos, mas as rescisões foram feitas, eu diria, ad hominem, isto é, escolheram-se um conjunto determinado de trabalhadores, no sentido de lhes propor uma rescisão, mas digamos que esta proposta é uma proposta, eu diria, e à face daquilo que temos sabido, é uma proposta musculada. E é isso que, enfim, nos repugna um pouco e causa a nossa repulsa, no sentido de que aos trabalhadores que recusaram, e obviamente quando se faz uma proposta, ela pode ter duas respostas, ou é aceite ou não é aceite. E aqueles que não aceitaram receberam cartas no sentido de que a manutenção de uma situação de dispensa temporária, continuando os trabalhadores desobrigados do dever de assiduidade, e, portanto, a necessidade a impossibilidade de comparecer ao serviço sem ter perda de remuneração.
não afetando o direito à remuneração, a qualquer outro benefício, mas de facto são situações que estão no limiar da legalidade, para não dizer que violam grosseiramente até o próprio Código do Trabalho, e há aqui uma espécie de assédio moral a esses trabalhadores. Há uma espécie de assédio moral a estes trabalhadores no sentido de eles aceitarem a rescisão ou de alguma maneira de servirem de exemplo para que outros possam vir a aceitar. E, portanto, isto é algo que nós consideramos absolutamente inaceitável e contrário a tudo aquilo que, se não há lei, mas pelo menos aos bons princípios e, de facto, à moralidade que deve presidir também a este tipo de situações. Embora, devo dizer que, da nossa parte, consideramos que é totalmente ilegal esta suspensão de funções que foi aplicada. Há um caso até de um funcionário, a situação é pública, eu, aliás, tive a ocasião até de falar com essa pessoa há relativamente pouco tempo, o Dr. Luís Campilho, que é um quadro qualificado, um gestor qualificado do novo banco da cidade do Porto, e que, de facto, diz que, inclusivamente, tem na sua secretária todos os seus pertences pessoais, incluindo as fotografias da família, e está impedido de entrar nas instalações do banco, incluindo que o seu cartão foi desmagnetizado e, portanto, não tem qualquer hipótese. Esta é uma situação, independentemente daquilo que está na base, independentemente de nós reconhecermos a necessidade de que se verifique um reajustamento, uma reestruturação da força laboral, no sentido de maximizar, e concordamos com isso, o novo banco, no sentido de ele não onerar tanto o Fundo de Resolução, e até porque o Fundo de Resolução, não sendo dinheiro público, tem, obviamente, a participação de um grande banco público e, por essa via, pode também ter custos para os próprios contribuintes. Portanto, concordando nós nesse princípio, há aqui uma questão de método que nós repudiamos totalmente. Muito obrigado. Sr. Deputado,